Boa noite. Oséias capítulo 11, versículos 5 e 6. Oséias 11. São pequenos capítulos. Tá? Versículos 5 e 6. Oséias, capítulo 11. Não, é o capítulo 12. Eu que errei aqui, irmãos. Coloquei capítulo 11, mas é o capítulo 12. Eles são tão pequenos os capítulos. Por exemplo, Oséias 11 tem 12. E o 12 tem 14. Então eu pensei que era o 11, tá? Mas eu tô com outra Bíblia também aqui. A Bíblia minha que eu faço leitura está lá em casa. Então é o capítulo 12, versículos 5 e 6. O Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos, o Senhor, o Deus dos exércitos, Senhor é o seu nome. Converte-te a teu Deus, guarda o amor e o juízo, e no teu Deus espera sempre. Vamos orar? Pai, eu estou com a tua palavra aberta e desejo pregar o que está escrito aqui, um texto precioso, necessário para que todos ouçam, e eu quero pedir que no poder da tua palavra, o Senhor traga para nós que aqui estamos e leva para milhares que podem entrar no YouTube e terem acesso à voz do pregador ali. E ouça a tua palavra. Nossa esperança está nela, na palavra de Deus, nada mais. Eu quero pedir tuas misericórdias para teu servo que vai transmitir. Em nome de Cristo, amém. Os irmãos já devem ter lido o livro de Oséias, tem apenas 14 capítulos, né? Pequenos. Talvez o livro de Oséias seja menor do que o Salmo 119. Deve ser. O livro todo é menor do que o Salmo 119. É bem provável. Mas este livro, irmãos, foi dirigido ao Reino do Norte. Lembra? Eu estou dando aqui o pano de fundo para os irmãos saberem para quem foi dirigido. Nos dias de Roboão foi o filho de Salomão que ocupou o lugar dele no trono, em Jerusalém. Lembra? Quando ele terminou o reinado dele, não tinha terminado, mas mais ou menos no meio do reinado dele, ocorreu essa tragédia, eu diria, porque a nação se dividiu. Jeroboão entrou e tomou 10 tribos e fez a nação do norte. Eu até fiz aqui uma ilustração, era como se, vamos supor que o Brasil, no norte, nordeste e no sudeste, aqui Minas Gerais e a parte central do país, formasse uma só nação, e de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, formasse outra. Irmãos, entenderam? E o que ocorreu? Foi que a nação do norte, nessa divisão, o povo saiu perdendo seu Deus. Porque todo o sistema de culto em Israel era no sul, em Jerusalém. Era no sul que estava o templo lá em Jerusalém, tinha os sacerdotes, tá? Grandes reis se levantaram lá no sul, porque era da descendência de Davi. Lembra? O reino do norte não tinha nada disso. Jeroboão, para iludir o povo, né? Ele fez o quê?
Ele fez um bezerro de ouro, colocou lá no extremo norte, e pegou um outro bezerro de ouro e colocou no extremo sul. Como é que você fecha uma nação com dois ídolos? Consegue? Pois é. Os irmãos podem ter certeza que uma seita pegaria um ídolo, colocaria lá em cima, no extremo norte, e um outro ídolo cá embaixo. Tá vendo? Fechou. E o povo religioso estava adorando o bezerro de ouro aqui, e o bezerro de ouro lá em cima também. Tá vendo? A nação se corrompeu. Os que eram crentes, ou era o povo de Deus, descia para Jerusalém, procurando a verdade lá em Jerusalém. Tá vendo, irmãos? Mas sabe de uma coisa? Deus, no seu amor, falou muito para esse povo do norte. E o livro de Oséias foi para isso. O reino do norte, Deus usa aqui como se fosse uma mulher com quem Deus desposou e que traiu Deus. Ele fala que eu casei com você. Interessante, né? A linguagem de Deus é a linguagem de um marido, em Oséias, que fora traído. Então ele fala aí, eu fiz tudo. Eu dei carta então de divórcio para vocês. Interessante, né? Não quero mais. Mas é um livro maravilhoso, irmãos. E eu sempre tenho tomado, eu tenho algumas mensagens de Oséias. Um livro maravilhoso, porque Oséias está cheio de mensagens para nós hoje. O Brasil está cercado não com dois bezerros de ouro, mas com uma teologia perigosíssima. Eu chamo a teologia da nova era. Satanás fechou o cerco, irmãos. Invadiu as igrejas com uma mensagem que é pior ainda. Pior. Então eu quero passar para os irmãos, porque o trabalho de Satanás, eu estou falando à luz do que eu vivo aqui no Brasil, né? Eu frequento a igreja desde pequeno, pois me converti, né? Você não sabe um pouco do meu histórico, né? Mas nota, eu nunca vi igual o que está acontecendo agora. Sempre Satanás lutou contra a verdade. Mas agora, ele quer desmanchar a verdade perante todos. E o trabalho mais ardiloso do diabo é imitar Deus. Se ele conseguir fazer isso, pronto. Tá? Então ele se faz, como Paulo fala para a igreja de Corinto, Satanás se transfigura em anjo de luz. Ele parece ser um Deus e o povo acredita. Não percebe. Ele sempre lutou assim. Ah? Então ele procura tirar o sabor do sal a fim de torná-lo insípido, sem sabor. Ele é assim. Ele pega uma doutrina e transtorna aquela doutrina. Por exemplo, a doutrina da salvação. Ele transtorna aquilo. Ele faz uma teologia vulgar da Bíblia. Ele procura tornar vulgar a doutrina de Deus. Todas as doutrinas. E sabe de uma coisa? Se você conseguir modificar a doutrina da salvação, você estraga toda a vida cristã. Tá? Se você mudar a mensagem do Evangelho, acabou com tudo. Então, queridos, ele chega com água adocicada para dar aos sedentos. Os irmãos sabem que quem tem sede quer água, sem açúcar dentro. Não quer refrigerante, quer água. Que mata a sede é água. Satanás põe açúcar. Ele pega a água da vida e coloca açúcar. Tá? E aí quem quer? O povo gosta. Você pode estar completamente sem sede.
Mas um refrigerante você quer, né? A água foi feita para acalmar a sede. Satanás pega a água da vida e ele põe adoçante na água da vida. Então, irmãos, o que ele tem feito? Eu estou indo devagar, estou na entrada da casa, da pregação, dando para os irmãos orientação de como entender. Ele não luta contra uma religião. Ele não luta contra a Igreja Batista Maranata, nem contra qualquer outra igreja. Ele luta contra a verdade, irmãos. Ele vai lutar. E se tiver uma igreja que insiste em pregar a verdade, ele vai lutar para impedir que pessoas cheguem. Tá? Se nós tivermos consciência de que estamos pregando a verdade com amor, então é mistério que nós continuemos. O amor bíblico não é igual ao amor do mundo. Falar a verdade não é ser cruel, é amar verdadeiramente. Tá? Satanás não quer que parem de pregar sobre a Bíblia, mas ele quer adocicar a mensagem. Ele quer que seja entregue sem ser radical. Você não pode entregar uma coisa sem ser radical naquilo. Radical significa ter raiz. Você não pode entregar uma casa construída sem alicerce que ela vai cair. Nós sabemos disso. Então, irmãos, ele quer que seja uma mensagem que agrada ao todo. Todo mundo quer ouvir de bênção. Ó, Jesus te ama, Deus te ama. Põe uma música mundana dentro da igreja e o povo vai chegar. Ou aquele pastor prega bonito. Ou ele diz que eu vou para o céu. Todo mundo gosta disso. Então é uma coisa light, irmãos. E Satanás quer que nós venhamos a trazer tudo assim hoje, né? Ele trouxe uma mensagem, duas coisas que Satanás tem feito em termos de evangelho. Ele trouxe uma mensagem apenas intelectual, que mexe com a mente, mas não atinge o coração. E nós sabemos, a mensagem bíblica ela é intelectual. Nós alcançamos o intelecto, irmãos. Porque precisa. Nós falamos no cérebro da pessoa. Mas ela é mais do que isso. Ela atinge o coração. Vocês podem notar que quando Jesus falava, ele procurava atingir o coração. Mexia com a consciência do homem. Tá? Era sempre assim. Foi assim com os apóstolos. Eles preparavam a mensagem, mas quando chegava, eles usavam como espada, não como um ramalhete de flores. Tá? Ele levava a verdade no íntimo, eles levavam. Tá? Hoje tem uma mensagem intelectual. E tem muito intelecto hoje para ser usado. Você vai na internet, lá está cheio de pastores. Se você não quiser vir na igreja, fique lá em sua casa. Senta lá, ouça aquele pastor, ele vai falar o seu intelecto. Tem a mensagem que você gosta de ouvir. Tem. Só abrir a torneira do computador e você vai ouvir. Mas tem, irmãos, uma mensagem ligada às emoções. Você vê como Satanás fez? Ele uniu o mundo com as emoções do homem e com a palavra de Deus. Está vendo? Ele pegou um pouco da porção do céu e trouxe aqui. Satanás é esperto, irmãos. E ele usa pessoas para pregar o que você quer ouvir. Você lembra de Jeremias?
Quando Jeremias falou que o povo ia para o cativeiro e ficar 70 anos lá, chegou aquele Ananias, um outro profeta. Eles vão ficar só 2 anos, vão voltar. Está vendo como o falso profeta, ele prega algo que o povo gosta de ouvir? Ele sempre é assim, eles agem assim. Então, queridos irmãos, o que temos hoje? Superficialidade. Superficialidade. O povo quer isso. Eu não quero exaltar os batistas. Eu quero exaltar a mensagem. Eu sou batista. Minha bandeira é. Eu não abaixo a bandeira. Os batistas de hoje, em geral, não são iguais aos batistas de antigamente. Tá? Mas isso não importa, irmãos. A placa não importa. Que mensagem eu estou pregando? Em Oséias, Deus chama o povo a uma conversão real. É por isso agora eu já estou entrando na casa. Talvez os irmãos perceberam. Eu saí da calçada, estou entrando na casa. Veja, Deus chama o povo a uma conversão real. Ele não estava atrás de, olha, vem para Jerusalém, vem para cá. Você vê, Deus não fala isso. Desce, muda do norte para o sul. Ele não fala isso. Vamos para lá adorar em Jerusalém. Eu estou lá. Não. Deus não fala isso. Ele chama o povo para ele. Irmãos, o que está acontecendo? Nós não temos conversões. A maior parte do povo chamado evangélico hoje não é convertido. Não é. Por quê? Mostro claramente na Bíblia. Não é pregado o arrependimento, não é pregado conversão, não é pregado a cruz e, portanto, não é pregado sobre Deus. Nós queremos apenas pegar o que vem na nossa mão de alguma ofertinha de Deus para nós. Nós queremos sair de uma mensagem ou de uma igreja sentindo abençoado. Não, é para mexer conosco. Então eu pus aqui, queridos irmãos, o que significa salvação na prática? O que é isso? O que é ser salvo? Eu tinha no Facebook um grupo que colocava, pegando de um pastor antigo, a vida cristã pura e simples. Será que é simples assim? Será que a mensagem é tão simples, é tão gratuita que você entrega? Será que o tesouro de Deus é assim tão barato? Será que Deus está lidando com o evangelho que é bijuteria? E não com ouro puro? Será que a salvação é tão gratuita assim que qualquer um você pode entregar, você vai para o céu? Será que é isso? Eu posso afirmar categoricamente, não é. Eu vou mostrar aqui, irmãos, nesses 2 versículos, que Deus chama o povo a uma conversão real. E essa conversão, Deus sempre mostra nos atos. Você é crente? Prova. Um homem casa com uma mulher, ele vai provar o quê? Que ele casou, vivendo com ela, cuidando dela. Você mostra que é diferente? Mostra no seu andar. Os irmãos percebem? Hoje não. Você faz apenas uma decisão mental. E depois você vai ter que lutar para ver se aquela pessoa pode andar pelo caminho certo. A Bíblia chama uma conversão real. E eu estou cheio de versículos na minha mente, irmãos. Isaías 55, não preciso abrir. Deus diz, meu pensamento não é o vosso pensamento. Meu caminho não é o vosso caminho. Ele está falando de quê? Arrependimento e conversão. Ele vai aqui, vai no pé também. Você precisa mudar aqui e mudar o seu trajeto.
Ora, queridos irmãos, veja as mensagens pregadas pelos apóstolos. Ele não falava assim, eles não falavam, vocês querem fazer uma decisão para Cristo? Não. Quando eles terminavam de pregar, pessoas chegavam para ele. Eu creio nesse Jesus. Então seja firme na graça. Impressionante. A obra era assim. Então, queridos irmãos, alguém pode dizer, o pastor prega muito no Velho Testamento, muito na lei. Mas eu tenho que pregar o evangelho na lei. Por quê? Porque a lei me mostra quem eu sou. Me mostra que eu preciso me converter mesmo. Me arrepender dos meus pecados. Por que não? O Salmo 23 está na lei ou na graça lá no Novo Testamento? Está na lei. Eu não falo do Salmo 23? O Salmo 91, que todo mundo gosta, até coloca nas casas. Está na lei ou está na graça? Está na lei. Então eu não vou pregar? Eu falei de Isaías 55, está na lei ou está na graça? Está na lei. Mas na lei vem a graça. Deus não deixa tudo escuro no Velho Testamento. Ele acende a luz da graça. Foi Jesus que acendeu o sol da graça, que ligou isso. Mas na lei nós temos Deus ligando de vez em quando a luzinha da graça. Olha aqui. Olha o caso de Ruth, por exemplo. Como foi a conversão dela? Foi Deus ligando aquela luzinha da graça. Está vendo o que eu faço? Então, queridos, é de se esperar que os homens são chamados a mostrar que há sinais de vida em alguém que afirma ter se convertido a Cristo. Eu me lembro, um cunhado meu, ele era um homem terrível, tá? Uma boca suja. Então ele começou a ler a Bíblia. Deram uma Bíblia para ele e começou a ler. E logo ele estava até escrevendo coisas da Bíblia. Aí minha irmã me ligou, dizendo que ele havia se convertido. Eu fui lá. Alguns pastores já estavam chamando ele de irmão. Mas ele não tinha se convertido. De maneira nenhuma. Queria batizá-lo, ele não queria batizar. A boca dele era a mesma. Ele só falava alguma coisa que ele aprendera da Bíblia. Ele tinha a opinião dele em cima da opinião de Deus. Ele não se converteu. E provou depois. Morreu no pecado. Então, queridos, o texto aqui em Oséias nos mostra isso. Olha os versículos 5 e 6. O Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu nome. Converte-te ao teu Deus, guarda o amor e o juízo, e no teu Deus espera sempre. Só esses dois versículos. E os irmãos sabem de onde Deus colocou isso? Ele conta antes, nos dois versículos anteriores, ele fala de Jacó. Os irmãos conhecem a história de Jacó? Jacó viveu na lei ou na graça? Ele viveu antes da lei. Sempre Deus lidou com os crentes na graça. Nunca lidou com a lei. Mas aqui foi o ato de conversão dele, tá vendo? O versículo 3. Lutou com Deus. E agora o que é que Deus faz? O versículo 4 também. O Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu nome. Eu tenho aqui, irmãos, só dois pontinhos para tratar aqui com vocês. O que significa salvação na prática? Primeiro, a salvação é firmada na prática. O motivo da salvação, qual é? É conhecer Deus. Está vendo o versículo 5? Primeiro lugar aqui, conhecendo o Senhor.
Queridos irmãos, por quê? A mensagem tem que ter Deus. O alvo da mensagem não é minha igreja. Não é quantos eu vou ter dentro da minha igreja. A mensagem é a glória de Deus em plena ação. O quanto eu vou ter no ministério, quantas pessoas vou ganhar, isso não importa. Eu gostaria de, até minha morte, ganhar milhares de pessoas. Eu gostaria. Mas eu tenho que ser fiel na mensagem. Esses dias um pastor amigo meu, vamos lutar para ganhar muitas almas. Eu mandei uma mensagem para ele. Eu não fui chamado para ganhar almas. Eu fui chamado para ser fiel a Deus. Na mensagem que eu estou pregando. Se Deus me der almas, aleluia. Em Provérbios que diz, quem ganha almas sábio é, não está falando de salvação. Está falando da vida de sabedoria. Pronto. Como é que eu conquisto amizade? Amizades verdadeiras. É isso que está tratando. No Novo Testamento, o Senhor nos ensina a pescar as pessoas, pregar o Evangelho, mas não está ordenando para mim, ganhe almas. Manda que eu pregue. Então, irmãos, a mensagem central focaliza no Senhor. Ele é, vamos dizer assim, o sol que tem que brilhar em qualquer pregação. Eu devo falar do meu Senhor. Porque se eu não fizer isso, eu estou perdido. Eu não tenho que focar nos homens. Eles não são mais importantes. Eu tenho que focar na glória do meu Senhor. E agora eu quero, irmãos, rapidamente aqui, mostrar esse nome, que ele fala que o Senhor, o Deus dos exércitos, Senhor é o seu nome. Por quê? Ele está dando o título que Jesus dá a si mesmo. Ele faz isso em Êxodo para Moisés. Ele diz, fala com Israel que eu sou, me enviou. Fala Moisés, quando perguntar quem é o seu Deus que falou contigo, meu nome é eu sou. Impressionante. Eu falei já para os irmãos aqui, esse é o nome oficial do Senhor. Eu sou. Tá? Então, queridos irmãos, por que ele fala isso? Você não vai ter nome para Deus. Ele é chamado de Emanuel, ele é chamado de Ebenezer, ele é chamado de Jeová Jiré, tudo nome hebraico. Tá? Jeová Rafa. Mas você poderia dar milhares de nomes para ele, tudo envolvido naquilo que ele faz. Não. Mas o nome dele é Eu Sou. Nesse nome, encerra tudo que Deus é. Meu nome é esse. O que ele diz para os judeus lá em João 8? Se vocês não crerem que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Olha, irmãos, tem tanto Jesus hoje. O mundo inventou tanto Jesus. Tem o Jesus espírita, tem o Jesus da nova era, tem o Jesus da Igreja Católica, tem um monte de Jesus. Os judeus também esperavam um Messias, mas quando ele apareceu, eles não criam nele, queriam um Jesus mundano, um Jesus materialista, um tipo rei, um tipo político. Jesus falou bem claro para eles, João 8, se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Imagina alguém indo para o inferno porque não conheceu Jesus. Ele diz aqui para o povo de Israel, lembra, meu nome é Eu Sou. E agora, irmãos, o que é que vamos fazer?
Ele é o próprio Deus que se revelou aos homens. Ele não fica falando, eu sou Deus. Ele não fica. Ele fala, eu sou. Pronto. Qual é o seu nome? Eu sou. De mim procede tudo. Tudo que você quiser de mim, eu sou. Tudo. Eu sou a luz da vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a luz do mundo. Tudo ele é. Tudo o pecador encontra nele. Então, se você torna Jesus parcial, você muda o nome dele, é Jesus, é Jesus, é Jesus, e você não conhece quem é ele. Você identifica a pessoa de Cristo como qualquer homem. O homem pode ajudar você financeiramente, mas ele não é o eu sou. Você pode pegar Maria, mãe de Jesus, e dizer para ela fazer intercessão. Você está crendo numa pessoa para interceder? Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo. Então, queridos, fazer como Israel, escolher o pecado, é uma traição. Você não querer Jesus, o grande eu sou, você está escolhendo o inferno. Mas outro nome que aparece, olha o versículo 5. Eu ainda acrescentaria que ele provou o grande eu sou, como cuidou de Israel. Os irmãos, lembra do histórico de Israel? Como foi que Deus tirou Israel com mão forte e poderosa? Ele não mandou o povo de Israel usar espada. Fiquem quietos, eu vou tirar. Foi mão forte e poderosa. A mão que tirou mais de 1 milhão de pessoas do Egito. Sepultou a Faraó e seu exército do Mar Vermelho. Conduziu esse povo pelo deserto, dando pão e água diariamente. Cuidou deles, teve paciência com eles, guiou por 40 anos, não deixou faltar nada para eles. O povo chegou lá são e salvo. Só morreram os incrédulos. E aí, que é ele? Ele se apresentou a Israel. Eu sou. Eu sou. Suficiente. E agora, como é que ele aparece? Veja o versículo. O Deus dos exércitos. O Deus dos exércitos. Está vendo, irmãos? Olha o que ele fala aqui. Ele está mostrando para Israel sua misericórdia e o seu juízo. Irmãos, vocês lembram quando o povo brasileiro agora, nessa última política, ficou esperando que o exército entrasse em ação para proteger o povo? Aqui na Bíblia, Deus apresenta para Israel como Deus dos exércitos. Ele é suficiente para salvar e ninguém pode brincar com ele. Ele é o Senhor dos exércitos. Não há ninguém que escape do Senhor. Não há. Não há um ser humano, não há um anjo, não há diabo, não há demônio nenhum que possa escapar dele. Ele mostrou ser esse Deus no Egito. Lembra, sozinho, ele desafiou Faraó e sepultou todo o exército de Faraó no Mar Vermelho. Só. Ele é o Deus que mandou praga no Egito. O Deus das moscas. O Deus dos piolhos. O Deus das rãs. O Deus que ordenou que a água transformasse em sangue. Senhor dos exércitos. Será que tem alguém disposto a enfrentar esse Deus?
O que ele quiser mandar, ele vai mandar. Ele cercou Israel várias vezes. Usou o exército estrangeiro para disciplinar e punir a nação. Mandou castigo para outras nações que queriam atacar Israel. Por que não? Ele matou 185 mil soldados assírios numa noite. Senhor dos exércitos. Se você não confia nele, você confia no homem. Então você está declarando que ele não serve. É uma traição. É como uma mulher que não confia que seu marido vai cuidar dela. Vai atrás de outros. Eu vi um homem esse tempo atrás falou para mim, eu estou me separando da minha esposa, porque ela ligou para outro homem procurando ajuda. Não foi assim com Israel? Não é assim com o homem no pecado? Que ao invés de confiar nesse Supremo Senhor, vai atrás de quê? De seus ídolos. Vai atrás do mundo. Isso não é conversão, irmãos. A conversão que mantém o homem amando o mundo e não crendo no Senhor, não é conversão. O crer na Bíblia envolve, ela toma completamente a mente e o corpo todo. A pessoa passa a crer. Ela é chamada de crente. A palavra crente no Novo Testamento significa alguém que continuamente crê. A salvação não é uma dose de remédio para você colocar na mente, não. Eu sou salvo, acabou. A salvação é o crer, é a obra do Espírito Santo para guiar a pessoa continuamente nesta vida aqui, crendo, vacila às vezes, vacilamos na fé, mas mantemos sempre ligados ali, para crer continuamente nele. Ele tem então o seu nome definido. Senhor é o seu nome. Eu já falei sobre isso. Agora eu quero passar para o segundo ponto aqui, meus irmãos. Mostrando as evidências da salvação. Versículo 6. Vamos lá? Primeiro, a evidência é revelada em atitude. Converte-te ao teu Deus. O que é isso? Por que a Bíblia fala tanto de conversão? Porque a salvação envolve todo ser humano. A verdade tem que brilhar tanto. Acontece conosco, irmãos. Se você está andando, procurando um lugar, mas está no caminho errado, quando chega alguém e diz, não está certo, não é essa estrada, não. Ele trouxe luz para a pessoa. Puxa, eu pensei que eu estava andando certo. Eu estou errado? Tá? Aquele caminho ali, vai ali. Quem é que nunca foi orientado, né? Não recebeu luz da pessoa para saber a direção certa. Eu me lembro uma vez, um pastor amigo meu, ele saiu de Brasília e foi na direção de Minas Gerais, vindo para Uberlândia e Uberaba. Mas ele pegou a estrada reta e passou o lugar de acesso para Minas Gerais. E foi em Goiás direto. Depois ele percebeu, pediu orientação, teve que voltar para pegar aquele caminho, senão ele ia sair longe do destino para onde ele iria, né? Então, queridos irmãos, a Bíblia dá orientação certa. Converte-te. Eu quero falar sobre isso aqui, irmãos. Primeiro, o caminho de Israel era errado. Não adianta você falar para Deus, eu creio.
e você está andando errado. Seu caminho é torto. Os irmãos percebem? Essa mensagem que apenas diz, opa, aceita. Não. Tem que envolver mente, coração, consciência, para tomar todo o corpo. E foi assim com Israel, irmãos. Deus está falando, converta. Ó, mulher traidora, volte. Vamos lá, irmãos. Israel estava no caminho errado? Estava. Trouxe tristeza para Deus? Trouxe. Então Deus está falando, converte-te. Veja bem. Foi essa a mensagem dos profetas. Olha a mensagem de Jeremias. Eu não sei quantos irmãos já leram o livro de Jeremias. Tem aquele livro de 52 capítulos. E além do livro de Lamentações. O que Jeremias prega? Converta-te. Babilônia está vindo aí para castigar. Volte para Deus. Mude o modo de viver. Tinha na lei de Moisés, tinha a ordem para o povo de Israel, de 6 em 6 anos, despedir os escravos deles, judeus. E eles não cumpriam aquilo. Quando Jeremias falou no capítulo 34, se eu não me engano, falou, volte, porque Deus está trazendo Babilônia e vai levar vocês escravos. Está vendo aqui? Eles não cumpriam a ordem de libertar os escravos. Estava vindo Babilônia para fazer deles escravos. Olha o que aconteceu. Sabe o que eles fizeram? Cada um despediu. Olha, você pode ir embora. Falou, cada um com seu escravo. Pode ir. Opa, despedimos. Deus fez o seguinte, mandou Nabucodonosor parar. Não vem agora não. Está vendo? Quando eles se humilharam cá, Deus mandou parar. Está vendo? Quando o homem se humilha, o juízo de Deus para. Eu estou vendo agora no meu país, aqui no nosso Brasil, a maldade do povo. Adultérios, fornicações, mentiras, roubos. Mentiras religiosas. Tá? Sabe o que Deus está fazendo? Chamando os terroristas. Pode ver. Pode ver. Quando o povo se humilha, Deus diz, não vem mais. Fica lá. Está vendo o Senhor dos Exércitos? Ele usou Babilônia para dizer, pode vir. Israel estava errado, queridos irmãos. O povo abandonou o Senhor por causa dos ídolos. Isso é traição. O homem no pecado, ele é chamado a se converter. Não é para dizer eu tenho Jesus. Não é para entrar numa igreja e dizer estou louvando. Eu estou levantando as mãos sentindo a presença dele. Não, é para se converter a Cristo. Abandone o seu caminho errado. Quando João Batista começou a pregar, o povo começou a vir para ele. Ele não falava, Jesus está vindo, e tal, ele vai vir, vai ser uma mensagem. Não, ele preparou o caminho. Olha, queridos irmãos, como que ele estivesse abrindo o caminho correto. Fala, agora anda nesse caminho. O soldado chegava, quero ouvir, vocês estão fugindo da ira vindoura? Ele falou, nós estamos querendo ouvir. Ele falou, conserte a vida. Não fica roubando, não fica aceitando suborno, não. Viva com o que você está tendo. Nota como a mensagem muda. Queridos irmãos, se uma salvação não mudou o modo de viver, o modo de andar, se você continua com más companhias, mentindo, andando errado, não se converteu. Quando o Senhor Jesus Cristo deixou a casa de Zaqueu, estava um homem transformado lá atrás. E as palavras de um convertido saíram da sua boca.
Se eu roubei de alguém, eu devolvo. Olha, irmãos, Deus odeia o caminho tortuoso. Em Jeremias 6, a mensagem do profeta para aquele povo, os irmãos sabem como aquele povo fazia. Ele chegava naquele período de Jeremias. O que Deus está vendo de errado em nós? Nós não temos nada de errado, está tudo bom, nós estamos fazendo o que é certo, nós estamos indo para Jerusalém, nós estamos oferecendo sacrifício. Deus diz, volte. Volte para as veredas antigas. Volte para onde Abraão andou, Moisés andou, Noé andou, veredas antigas. Nós não temos isso hoje. O povo está querendo novidade, está querendo ver uma vereda mais bonitas, está querendo ver um mundo melhor, estão querendo novidades para o viver. Deus não tem. A mensagem é a mensagem antiga. Conta-me a velha história, a história que os crentes antigos costumavam ouvir. E por onde eles andavam? Eram homens que temiam a Deus, mulheres que temiam o Senhor. Então, o que o pecador tem que fazer? Endireita o caminho. Endireita. Ah, mas eu não quero ir para a igreja. Então, vai continuar trilhando o caminho errado. Tempo atrás, um jovem da África comunicou comigo pelo Face. Ah, mas eu não quero andar com Deus, não. Ah, ele queria um caminho fácil, queria dizer que está tudo bem. Se humilhe agora. Caia aos prantos perante Deus. Quem sabe ele vai ter misericórdia de você. Eu dou graças a Deus depois de orar por ele. Esses dias ele me comunicou, querendo estudar mais, aprender mais da Bíblia. Que livro podia estudar? Leia a Bíblia. E leia os antigos homens de Deus, como Spurgeon e outros. Em segundo lugar, a mensagem é mostrada à pessoa certa na conversão. O teu Deus. Vendo? Eu vou rápido aqui. Significa que deve haver mudança no modo de pensar. Eu tenho que saber quem é meu Deus. Se eu não puder me tremer diante dele, diante daquele que preparou um lago de fogo para bilhões e bilhões e bilhões de anjos, demônios, homens e mulheres no pecado. Não é um lago de água, é um lago de fogo. É o tormento de Deus que sobe pelos séculos dos séculos. Não tem fim. Eu não vou me tremer. Crentes morreram queimados pela Igreja Católica e por outros grupos. Eles preferiam morrer, porque logo passaria aquilo. Mas o fogo do inferno e do lago de fogo dura para todo sempre. Eu não vou tremer. Eu vou brincar com Jesus. A Bíblia diz, converte-te ao teu Deus. Ele é o teu Deus. Ó, meu amigo, não adianta procurar Maria, não. Não adianta procurar pastores confiando neles. Converta-te ao teu Deus. É a mensagem que eu tenho que pregar. É o teu Deus. Se ele não for teu Deus para a tua salvação, ele será o teu Deus de juízo. Ele vai aplicar a ira dele. Então, significa que a obediência deve pautar o viver. Pautar. Se você tiver com dúvida, procure ajuda. Em terceiro lugar,
é mostrado na evidência de um coração mudado. Olha o texto. Guarda o amor e o juízo. Eu não sei como é que está na sua Bíblia aí. O que que diz? O que que significa isso? Significa que a justiça no viver prova que a alma foi justificada. Os irmãos percebem? Conversão é isso. Eu creio em Jesus como meu Salvador? Creio. O meu pecado foi tirado. O peso do meu pecado foi tirado. E eu posso andar numa vida correta agora. Eu posso andar com Deus, deixar meus maus caminhos, deixar a preguiça. Para andar com Ele. Então, justiça. Não é um bom marido? Seja. Não é uma boa esposa? Seja. Está andando com maus elementos? Saia deles. Justiça. Outro detalhe que ele coloca aqui é justiça no viver mostra que é a evidência do amor a Deus e ao próximo. Ele diz o quê? Guarda na sua vida uma vida de justiça. É o que Deus requer de um convertido. E ele coloca também o juízo. É impressionante. É impossível ser justo sem mostrar juízo. Toda vez que alguém anda no caminho correto, ele evidentemente mostra juízo. A vida de justiça mexe com o erro dos outros. Não seja bondoso, seja justo. É interessante, né? Porque quando você é justo no viver, as outras evidências aparecem. No juízo aparece bondade, digo, na justiça aparece bondade, aparece retidão, amor genuíno e aparece também justiça. Tá vendo? Quando não há juízo, eu simplesmente não estou vivendo em justiça. Eu estou tentando ser bondoso e não justo. A vida cristã que teme a Deus, convertido, mostra justiça. A vida é reta. Você está andando com Deus. E aí o que evidencia? Evidencia juízo. Porque o povo quer bondade, não quer justiça. Se você está andando com um gay, você tem que mostrar justiça. Você está errado. Seu caminho é tortuoso. É justiça isso. E ao mesmo tempo é juízo. Se seu filho mente ou rouba, você vai mostrar o que é justiça. Retidão. Você está errado. O ladrão será jogado no inferno. Então você mostra justiça e juízo. Não tem uma vida que pregue melhor do que uma vida que anda na retidão com Deus. É o que está faltando hoje. Veja, ele diz, a justiça no viver prova que a alma foi justificada. A justiça no viver significa que Deus realizou uma tão grande salvação. E a justiça no viver mostra que há amor verdadeiro pelo próximo. E eu quero terminar agora. É mostrado em sinal de viva confiança em Deus. Olha o final do versículo 6. E no teu Deus espera sempre. O que é isso? Revela o quê? Nota o que é conversão. A incredulidade foi vencida. A incredulidade. Glória ao Senhor. A incredulidade foi vencida. Está vendo? A pessoa que é convertida,
ela crê. Ela não fica dominando a vida dela, não querendo Deus, tomando suas próprias decisões. Em teu Deus espera. Ele sempre cuidou e cuidará dos deles. Em segundo lugar, revela que há uma ligação direta com o Deus que se revelou. Se eu estou esperando nele, eu estou conversando com ele. Quando? Quando? Senhor, estou aqui, esperando em ti. Impressionante. Espera no teu Deus. O mesmo Deus que me salvou é o Deus que me dá esperança, que mostra sempre o cuidado dele por nós. O crente não se desespera, o crente não passa fome, ele está andando, ele está indo pelo caminho correto. Sabe, queridos, a esperança move. Se eu estou viajando daqui para São Paulo, a minha esperança é chegar lá, mas eu estou em movimento. O carro ou o ônibus está me levando. Eu estou caminhando para o céu. Eu estou no trajeto. Eu estou andando para lá. Logo chegará o fim da jornada. E a esperança terminará em felicidade eterna. E por fim, revela que a viva esperança que enche o coração de gozo e prazer. Eu sempre falei aqui para os irmãos da glória da ressurreição. Nós estamos chegando para ganhar, e meus irmãos, a formatura celestial, chegando lá. Ontem nós tivemos a formatura dos alunos do seminário, e eles terminaram aqueles 4 anos de curso. Foi uma alegria, foi uma festa para eles. E quando chegarmos ao lar, quando atravessarmos o rio da morte, o que receberemos? Glória eterna. Glória eterna. Isso é que é conversão. Irmãos, a conversão não é estática, ela é dinâmica. Ela move o homem para Deus. Ela faz o homem voltar a ser homem. A mulher, mulher. Porque está andando com Deus no mundo. Foi assim que Enoque andou com Deus. Foi assim que Abraão andou com Deus. E deve ser conosco assim também. Talvez nesta mensagem tenha algum pecador que queira se converter a Cristo de todo o coração. A Bíblia chama a uma conversão genuína, a entender a mensagem da cruz e converter-se a Cristo de todo o seu coração, todo o seu ser. Que Ele aplique a sua palavra em nossos corações.